Boa tarde, estamos aqui novamente, agora para estudarmos a palavra, porque pela manhã já oramos ela, e eu gostaria de fazer uma oração com você, amém? Paizinho querido, eis-me aqui, Pai, diante da tua presença. Pai, eu louvo a Ti pelo dia maravilhoso, Pai, com essa chuvinha gostosa, com esse frio que eu tanto amo. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigada pelo teu carinho. Obrigada, Papai, por tudo. E eu me coloco aqui, Pai, diante de Ti, para trazer a revelação da Tua palavra, juntamente com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante de Ti em plena dependência e humildade para trazer a verdade da Tua palavra dentro daquilo que é a Tua revelação. Assim, Pai, eu Te louvo e Te bendigo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Tá dizendo aqui no tema, é hora de acordar, e eu coloquei desperta tu que dormes, né? E aqui diz assim, observe bem, deixa eu colocar aqui o semeando, que eu sempre esqueço, meu pai, me ajuda, né? Eu não, eu até acostumar, glória a Deus. Vamos lá, então. Paz Fernanda, seja bem-vinda. Pessoal que entrar, encaminha com o aviãozinho aqui, para que todos possam ter acesso à palavra. Vamos lá? Observe bem o que Deus faz e façam o mesmo. Ou seja, ele está dizendo que se Deus é o exemplo, devemos fazer a mesma coisa, né? Ajam como filhos que aprendem com os pais. Ai, que lindo isso. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Ou seja, Deus, ele deu exemplo. Ele não disse somente de boca, ele agiu. Então, qual é a melhor forma de aprendermos com alguém? Através do exemplo e através da ação, né? Então, aqui ele está dizendo, ajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz principalmente é amar. Então, é isso que a gente deve fazer. Não permita que o amor se transforme em paixão carnal. Ou seja, aqui ele está dizendo que o nosso amor não deve ser carnal, mas espiritual, dentro de um cuidado, dentro de um respeito, como Deus ama. Né? Deus não deseja ninguém carnalmente. Isso é inviável, né? Então ele nos ama como filho amado, né? Porque são várias formas de amar. Tem o amor eros, que é esse amor carnal, tem o amor ágape, que é esse amor maior que Deus tem por todos nós, tem amor de pai, mãe, de irmãos, amigos, né? Então são vários tipos, mas aqui ele está dizendo para não transformar em amor eros, né? Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Por isso, tomar cuidado para que esse amor não se torne amor eros, né? Aí aqui ele diz, ainda que alguns gostem de uma fofoca, os seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor, ou seja, anular a fofoca da nossa vida. Nada de falar besteira e baixaria, ou seja, falar o que não deve, apontar, julgar, falar palavrão, tudo isso ele está dizendo. Siga o exemplo do Pai, porque quem ama não faz nada disso. Aí ele diz, os seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor, ou seja, para abençoar. Nada de falar besteira, que eu já li aqui, baixaria, isso não condiz com o estilo de vida de vocês. Ação de graça sempre deve ser a marca da nossa linguagem. Ou seja, o apóstolo Paulo está ensinando aqui o como devemos agir, tendo o próprio Pai como exemplo.
Usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que também é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo. Por isso que a palavra de Deus, ela diz, né, que muitas pessoas no juízo vai falar, mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu levei a tua palavra, eu falei isso, eu falei aquilo, só que não viveram. Porque para Deus não é o que você fala somente, é o que você faz, é a sua atitude. Então, se a sua atitude for baseada no amor, consequentemente, você aqui vai ser uma pessoa abençoadora. E aí, você não pode usar, no caso aqui, ele está dizendo, levar vantagem em cima de pessoas ou religião, né? E aí a gente vê esses dias, ai meu Deus, eu sei que, eu não sei se é verdade ou não, mas de alguma forma a gente vê tantas coisas na internet e a gente tem que ter o filtro. Qual que é o filtro? A Bíblia. O que vai diferenciar aquele que serve de verdade e aquele que não serve? A Bíblia. Né? Então, e você vai também verificar através dos frutos. Quais são os frutos, né, que está dando? Conhecereis a árvore pelo fruto. Aí aqui, não se deixe levar por esse papo de religiosidade. Já expliquei ontem na live, né, porque aqui tem pessoas em vários tipos de religião que colocam um jugo na vida da pessoa, né, que não é saudável. Né? Quantas e quantas pessoas saem de religiões, de várias aí igrejas, por conta dos usos e costumes ser exagerado, né? Exagerado. Ontem mesmo eu li aqui uma nota do pastor Rodolfo, eu vou falar esse público, não é fofoca, porque ele mesmo se pronunciou, né? Eu tô dando o exemplo dentro da palavra. E aí ele diz aqui que ele não estava mais fazendo parte daquele ministério aonde estava tendo o quê? Várias coisas erradas. Então eles estavam usando o nome da igreja, angariando aí fundos e dinheiro para projetos que nunca saíram do papel, né? E ali, de alguma forma, eu fui ler a reportagem depois completa no Google. E aí significa o quê? Que são pessoas que, né, lá, né, eu cheguei a participar desse ministério aí, e assim, de fato, eles excluíram o Rodolfo, né? Eles excluíram ele, falou não pode tocar mais música dele, não pode ouvir mais o CD dele, né? Então, quer dizer, impõe coisas, né, de uma forma que não é Deus, porque se Deus levantou o Rodolfo e a gente sabe, a gente vê a vida de transformação daquele homem, o que ele era antes e o que ele é depois, os frutos da vida desse homem, da esposa dele, então, como que proibir algo que Deus plantou e está sendo de um fruto sadio? Isso é religiosidade, isso é o domínio maior do homem dentro da autoridade e poder que ele tem dentro de um nome religioso. Isso é pecado, isso é idolatria. Né? Então, quando a gente idolatra pastores e pessoas, ou mesmo igrejas, ou a religião, em nome do quê? De uma religião, de usos e costumes, de colocar um jugo aqui, ó, diante da pessoa. Daí ele ainda diz assim, ó, Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com ele, não sejam nem mesmo amigo de pessoas assim. Ou seja, quando você vê que a pessoa é idólatra, né? Ah, tô indo ali porque não, porque aquele pastor... E, gente, eu falo com propriedade, porque eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, porque tudo que o Senhor me dá oportunidade de falar, eu já vivi, eu já fui uma pessoa religiosa, eu sei o que é ser uma pessoa religiosa, mas porque eu fui ensinada dessa forma. Meu primeiro contato com Deus foi de forma religiosa, não pode isso, não pode aquilo, não veste isso, não veste aquilo. Eu lembro que eu só usava saia, né, cabelão até para baixo assim da cintura, não passava maquiagem, não fazia nada, né, porque não podia nada. E aí eu lembro que num culto, na igreja, na Metodista Wesleyana, na Bahia,
E eu ali sempre tive muito o desejo de orar por pessoas em cura, né? E eu vivia pedindo o dom de cura para Deus. Senhor, me dá o dom de cura, me dá o dom de cura. E eu lembro que lá onde eu morei, em Jequié, na Bahia, é muito calor, é de 47, é super, super quente. Lá é super quente. É Cidade Sol, né? O povo conhece lá como Cidade Sol. E aí eu lembro que eu fui com um short e saia, né? Não era tão curto, mas era um short, né? Um short saia, compridinho assim, e uma blusa assim, que vinha regatinha aqui. E aí eu tava lá de todo o meu coração em adoração, adorando a Deus, e aí minha mão começou a pegar fogo, assim, fogo, quente, quente, quente. Aí o pastor apontou lá de cima e falou assim: olha, Deus me mostra que você tá com 2 bolas de fogo na sua mão, e é um dom que você tem muito pedido a Deus. E na hora me veio ali o dom de cura, né? O dom de cura, Deus me deu o dom de cura. Só que na mesma hora que eu recebi o dom de cura, pelo fato de eu ter, tá, com a blusa aqui, né? Regata e short e saia, eu ficava assim, meu Deus, como que o Senhor me deu o dom de cura, sendo que eu tô com essa roupa? Por quê? Porque na minha cabeça foi ensinada que aquele tipo de roupa impediria o agir de Deus na minha vida. Só que a palavra de Deus, ela diz, operando Deus, quem impedirá? Não há roupa para impedir, não há inferno, não há religião, não há usos e costumes. Quando Deus quer fazer, quando a gente tem sinceridade no nosso coração, Ele faz. Por quê? Porque Ele busca verdadeiros adoradores. Então aqui está dizendo o quê? Né? Que de alguma forma a religião, ela nos limita. Ela coloca a gente no aquário, enquanto que estar no reino de Deus, a gente está ali como um peixinho no mar, né? Então eu vivi a religiosidade, eu sei o que é isso, né? E depois, logo na época, minha irmã Isla pegou dengue, e aí o Senhor me deu a oportunidade de orar por ela, e ela foi curada. Então, quer dizer, o quanto a religião nos trava diante da soberania e do poder de Deus. E isso são coisas impostas pelo homem. Não estou dizendo para a gente não ter ordem e decência na casa do Senhor, pelo contrário. A gente tem que ir bem vestida, a gente tem que dar o nosso melhor para adoração ao Pai, a gente tem que estar com a roupa de alguma forma que não seja sensual ou faça com que o irmão ou a irmã peque, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter ordem e decência sim na maneira de vestir. Mas ali eu estava composta. Porém, na minha cabeça, o fato de ser um short e saia, eu não poderia. Então, quer dizer, o que a religiosidade impôs ao longo da minha vida, que eu fiquei presa nisso há muitos anos da minha vida. E o fato de eu ter saído da igreja, né, porque eu saí da igreja, fiquei muitos anos fora dos caminhos do Senhor, foi justamente por isso, por não conseguir lidar com essa religiosidade pesada da igreja, né, com essa imposição daquilo que o homem coloca e não Deus. Tanto é que a palavra diz, tomai cuidado com as vãs filosofias e doutrinas impostas pelo homem e não por Jesus. Só que eu não tinha o conhecimento da palavra como eu tenho hoje. Na verdade, quando eu fui impactada lá em 2006, que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Então, quando você passa a ler a palavra, os seus olhos abrem para a verdade do Senhor. E é isso que a gente está fazendo aqui. Não se deixe levar, né? Ele fala por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com ele. Ou seja, impõe as coisas, mas não quer ter uma vida com Deus, né? Não quer ter uma vida ali de compromisso, de adoração, de renúncia, de pecado, né? Não, que eu tô na igreja como um clube, mas opa, peraí. Não renuncio aquilo que precisa para que a minha intimidade com Deus seja acentuada? Então isso é muito importante a gente ficar atento conforme a palavra está dizendo. Antigamente vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Então o que ilumina a nossa vida antes de trevas para a luz agora? Jesus. Jesus é a luz que vai iluminando tudo que ainda temos, que precisa ser mudado, porque o Espírito Santo mora dentro de nós, e aí uma vez que ele mora, ele vai iluminando e trazendo à tona ainda aquilo que está em nós, que a gente às vezes sabe, às vezes não, para que a gente caminhe o quê? Na luz de Jesus.
Aí aqui ele diz: a brilhante luz de Cristo ilumina o caminho, por isso nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes. Ou seja, você conhece Jesus, você conhece a verdade, não fique caindo. Tropeça ali, tropeça aqui, tropeça... Não, seja firme. Fiquem firmes, é isso que ele está dizendo aqui. Procure o que é bom, certo e verdadeiro. Então é isso que a gente, quando busca Jesus, é isso que a gente tem que buscar. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Aí está o segredo do evangelho. Aí está o segredo da caminhada com Jesus. Não é ler a Bíblia, não é ir somente à igreja. É você praticar o que a palavra de Deus diz. Aí ele diz aqui: não desperdice tempo em trabalho inútil, que para nada serve. É caminhar na escuridão, ao contrário, denunciem a baixeza dessas coisas. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, com medo que alguém descubra. Deixe que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes à luz de Cristo. Ou seja, aquele pecadinho de estimação, aquele pecadinho que só você faz escondido. Ah, mas ninguém tá vendo, né? Eu lembro até de um testemunho de uma regente do círculo de oração de um ministério. Ela estava há 20 anos como regente, como ministra de oração ali nesse círculo de oração, e um dia ela não aguentou mais, ela chamou o pastor e falou: pastor, eu preciso confessar, há 20 anos eu tô aqui em oração, tomando conta dessas irmãs, mostrando para elas a minha santidade, a minha vida correta com Deus, porém eu fumo há 20 anos escondido. E aí ela falou: já não sei mais o que fazer, porque eu não aguento. Então o que essa irmã permitiu? A luz do evangelho impactá-la, vinha à tona. Ela confessou ali, pediu ajuda pro pastor, ela falou: já não sei mais o que eu faço, né? E aí o pastor falou: irmã, eu vou orar e vou perguntar a Deus como que a gente pode proceder, né? E aí ele ficou uns dias ali em oração, até que chamou a irmã e falou: irmã, eu tenho uma resposta de Deus para você. Daí ele falou: tá, e o que papai do céu falou? Ele falou para você fumar. Daí ela ficou assim, né? Como assim para eu fumar? Daí ele continuou: aonde ele não possa ver. Então significa que ela fazia escondido, né? De todo mundo, da igreja, do pastor, dos líderes, das irmãs, mas Deus estava vendo. Então, a hora que ela pegou e Deus falou isso: olha, fume aonde eu não possa ver, é impossível. Aonde Deus não pode ver? Nos céus ele está. Se ele quiser, ele vê embaixo da terra, ele vê aqui na terra, ele vê o universo, ele vê em todos os lugares. Não há aonde Deus não esteja, a sua soberania alcance, porque ele que criou todas as coisas. E aí naquele dia, irmã, meu Deus, né? Porque eu fiz escondido, só ele estava vendo, então ele, mesmo que ele veja, né? Eu não posso. E aí, daquele dia em diante, o pastor orou com a irmã ali, ela renunciou e nunca mais fumou. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente vai esconder nosso pecado, né, dos irmãos da igreja, do pastor, mas, gente, as pessoas, né, elas podem opinar diante de algum erro nosso, de alguma falha, mas não é a opinião delas que é a mais importante, é a opinião de Deus. Porque é para ele que vivemos, a nossa vida é para ele, o objetivo é estar com ele. O arrebatamento é para estarmos morando pela eternidade com ele. Então, muitas das vezes a gente teme aí o olhar humano, mas não se preocupa com o olhar de Deus. E ele é o mais importante. Aí, continuando. Acordem, ressuscitem para a nova vida. E Cristo mostrará a luz para vocês, que é o que houve na vida dessa irmã. Jesus se revelou, trazendo ali a luz, a questão dela, e iluminou a vida dela a ponto dela deixar imediatamente. Isso é Deus, só Jesus pode fazer. Portanto, olhem para onde andam, usem a cabeça, ou seja, a razão. Usem a razão. Aproveitem ao máximo cada oportunidade.
Vivemos tempos difíceis, de fato. Não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. De cada um de nós Ele requer alguma coisa. Por quê? Porque somos únicos para Deus. Aí aqui ele diz, não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo? Não se embriague com vinho, mas se embriague com o quê? Com o Espírito. Louvem a Deus com palavras de exaltação a Ele, não música de boteco. Às vezes você fala, pode cantar música secular ou não, mas está louvando a Deus? Não tá engrandecendo a Ele, só está dando vazão para sua carne, para suas emoções terrenas. Aí aqui ele diz também a questão do relacionamento. Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido deve exercer liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim, como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve se submeter-se ao seu marido. Ou seja, a submissão aqui é andar lado a lado, é caminhar junto. O esposo fala, olha, Deus me falou isso, vamos junto orar e caminhar nessa direção? Porque às vezes a pessoa entende submissão como inferioridade, só que não, é estar andando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma, trilhando o mesmo caminho. Essa é a verdade. Né? Não tem como duas pessoas terem êxito se um pensa que é uma coisa e o outro outra. Tem que entrar num consenso. Jesus não quer que pecamos. Tem como eu pensar diferente de Jesus? Você quer que eu não peque, mas eu quero pecar? Não tem como. Ou eu me submeto a Cristo, ou eu continuo no erro. E aqui é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. Ou seja, da mesma forma que a mulher vai, né, andar e caminhar lado a lado com seu marido, aqui também diz para o marido também caminhar lado a lado com a sua esposa, né? Amando ela, se entregando de forma total a ela. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ele faz e diz tem um propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando em santidade. Ou seja, a mesma coisa o marido, né? O marido, ele vai tratar ela com o quê? Elogiando, extraindo o melhor que ela tem, contribuindo para a beleza dela, para a santidade, né? E é assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Ou seja, todo investimento do marido em respeito, em amor, em carinho, em presentes, né? A gente vê ali as 5 linguagens do amor, né? Tempo de qualidade, atos de ação, aí tem palavras de afirmação, tem são 5 linguagens. Um é presente, o outro é eu esqueci os 5 agora, mas tem, né? E aí você tem que descobrir dentro dessa linguagem do amor. Se alguém souber, quiser escrever aqui para mim, eu já cito, né, as 5 linguagens do amor. Então significa que você precisa entender, às vezes a sua linguagem do amor é receber presente, mas a do seu marido é ter tempo de qualidade.
Então você vai entender qual é a linguagem de amor dele e ele vai ter que entender a sua. Ah, então se a minha esposa gosta de receber presente, mas comigo é tempo de qualidade, você vai procurar ter tempo de qualidade com seu marido e ele vai te dar presentes. Por quê? Porque ele vai trabalhar aí dentro dessa linguagem do amor, né? Porque precisa ser um só. O homem e a mulher em Jesus é um só corpo, um só espírito. Ninguém maltrata o próprio corpo. Em vez disso, alimenta-o e cuida dele. É assim que Cristo nos trata. Nós que somos sua igreja, porque somos parte do seu corpo. É por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar da sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. É um grande mistério, nem eu o entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. Isso mostra como o marido deve tratar a esposa ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com todo respeito. Então aqui é um cuidando do outro, um fazendo pelo outro. Né? Eu conto aqui um testemunho de uma pastora que eu conheci e ela casou com um homem, né? E aí ela tinha uma afinidade tão grande, ele era preparado de Deus para ela, né? Ela orou, o Senhor falou que era, o Senhor confirmou. Ela contou assim, Tati, a nossa afinidade é tão grande que às vezes ele tá no centro da cidade, eu tô aqui fazendo almoço. E aí lá ele pensa, ele disse para ela, né? Lá ele pensa, que vontade de comer um estrogonofe. E quando ele chega em casa, eu fiz o estrogonofe. Porque eu falo, eu acho que eu vou fazer estrogonofe para ele. Por quê? Porque a conexão é tão grande, sendo um só, o marido e a mulher, que ambos se conhecem, ambos sabem, né? O que gosta e o que não gosta, né? Você sabe como você vai falar de uma maneira que ofende sua mulher, seu marido. Então, o que você tem que fazer? Quando você ofende ele, está se ofendendo assim. Porque quando você machuca ele, ele vai ficar machucado e aí a ação, né? A sua ação vai trazer uma reação para você. Quem perde é você mesma. Sempre quem perde dentro de um relacionamento é aquele que machuca e também acaba sendo machucado. Então aqui tá dizendo o cuidado, o amor, o esmero, a vida, né? Então o marido tem que respeitar, tem que elogiar, tem que dar o melhor pela esposa, sim, ajudar dentro de casa. Eu tenho um casal amigo meu, ele trabalha fora, ela tem aí 3 filhos e quando ele chega ele dá banho nas crianças, ajuda na manutenção, dá comida, porque ela também tá trabalhando, ela também tá fazendo as coisas, né? Então significa que é um ajudando o outro. Não é porque a mulher tá em casa que ela tem que fazer tudo sozinha. Né? Claro que ela vai deixar o mais, né, arrumado possível, dentro do que ela pode, mas você chegou, contribua. Né? Peguei o copo ali, cada copo foi e coloco na pia. Alguém vai ter que lavar. Alguém vai ter que lavar. Então o que você faz? Você vai, é 2 segundinhos. É 2 segundos, você passou um detergente, colocou no escorredor, já era. Não dá mais trabalho, não, né? Eu fazer esposa de empregada. Não, peraí. Se eu tenho a possibilidade de ir fazer, claro que você pode fazer um mimo, né? Tanto para o seu marido quanto para sua mulher, claro que pode, né? Mas assim, quando deixa de ser um mimo para ser uma obrigação dentro de um tipo, você tem que pôr, né? Eu já vi também casais falando comigo quando eu atendi os casais que não, ela tem que colocar comida para mim. Ela é obrigada a colocar, eu não faço minha comida, ela que tem que fazer. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, a gente está em pleno século XXI. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal de hoje de manhã. Tá tudo aqui, orientação. Tá tudo aqui dizendo o que devemos e o que não devemos. Vamos acordar para ter uma vida em santidade. Uma vida que mostra de fato que Jesus é na nossa vida. Que de fato a gente possa agir como filho que aprendeu com o pai. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Ou seja, não sejamos crentes só de boca. Porque crente até o diabo é, quando ele ouve o nome de Deus, ele se estremece de medo.
Tem tanto ateu aí, né, que não acredita em Deus, mas o próprio diabo acredita e estremece diante da manifestação do abrir da boca de Deus. Então significa que de alguma forma eu e você conhecemos a palavra, devemos colocar em aplicação diária. Somos perfeitos? Claro que não. A gente está aqui para aprender, por isso que a gente tem esse tempo na Terra. Para a gente aprender, para a gente melhorar, para a gente crescer, para a gente reconhecer as nossas falhas, para a gente querer mudar. Não, olha, isso daqui eu sou péssima mesmo, eu tenho que mudar nisso. Quantas coisas Deus mudou na minha vida, orgulho. Meu Deus do céu, quantas coisas Deus mudou na minha vida. Não foi nenhuma, nem duas, muitas, inúmeras. E ainda tem muito o que fazer, porque eu ainda estou nesse planeta, mas eu estou me aprimorando. O Senhor traz luz para minha vida. Deus, eu melhorei nisso, fui curada nisso, sarei nisso, estou liberta. Mas vai mostrando o que ainda tem. O que ainda tem, Pai? Para eu ter aqui uma vida, como a tua palavra diz, de excelência e santidade. Então que possamos olhar para nós mesmos, para nossa conduta, com os filhos, com os nossos, né, quem é casado com os maridos com as esposas, né, com os filhos, com os netos, com a própria mãe, com os pais, né, com os irmãos, com os amigos, que possamos olhar e verificar o quanto estamos amando, como tendo Deus como nosso exemplo. Amém? Então eu vou orar por você. Maravilhoso Deus, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque na tua palavra há clareza daquilo que o Senhor ensina, do que é certo, do que é errado, do que te agrada e do que não te agrada, daquilo que ainda há em nós que precisa ver a tua luz e clarear para renunciarmos e sermos transformadas, não em palavras somente, mas em atitudes. Pai, que saia da nossa boca somente a bênção, que saia da nossa boca, Pai, somente palavras para abençoar, não para julgar, não para pecar, não para fofocar, não para falar palavrão. Espírito Santo de Deus, santifica, Pai, a nossa vida do alto da nossa cabeça, a planta dos pés. Trabalha no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, nas nossas emoções. Faz, Pai, que tenhamos maturidade em Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clamamos a Tua bondade, a Tua misericórdia. Vem mostrar, Pai, e para nós e apontar aquilo que precisamos mudar, porque necessitamos da Tua ajuda, porque sozinho não temos condições de sermos pessoas melhores. Se não for o Senhor, Espírito Santo, Jesus, Deus Pai na nossa vida, nós não vamos conseguir. Clamamos a tua ajuda, clamamos o teu socorro, a tua misericórdia. Pai, abençoa os casamentos, Deus, abençoa a família, Pai, que hoje tanto o mundo quer deturpar. Estamos vendo aí, Pai, a legalização de aborto, Pai. Temos visto, Pai, tantas atrocidades com a família, que é a base, que é a primeira, é o primeiro mandamento que o Senhor estabeleceu como base, além de amar a Ti, né? Porque primeiro amar a Ti, mas como base, Senhor, a família. Quantas coisas estão tentando destruir, maridos aí mentindo, traindo a esposa traindo o marido, Pai, que caia todo espírito de adultério, Pai, todo espírito de lascívia, todo espírito de prostituição, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, na base do casamento, a mentira caia por terra, a prostituição caia por terra, o engano caia por terra, os ciúmes caia por terra, Pai, mas que haja sabedoria em nome de Jesus, haja paz, haja colaboração, que o Teu amor inunde a vida, Pai, das pessoas, da Tua igreja, do Teu corpo, para caminharmos segundo a Tua direção e o Teu propósito, que os pais possam estar honrando os filhos e os filhos honrando os pais. Pai, que o Senhor venha, Senhor, com renovo dentro do casamento, restitui casamento, Pai. O inimigo quer destruir, mas o Senhor é aquele que resgata em nome de Jesus. Dê sabedoria à mulher, Pai, para que ela seja a esposa de Provérbios 31, a mulher sábia que edifica a sua casa e não a tola que a destrói. Meu amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, brada na vida da família, brada no meio da tua igreja, aviva, Pai, o teu povo,
Aviva a tua obra, que possamos andar e caminhar em ações e não só palavras, porque palavra papagaio pode repetir, mas a ação, Senhor, é que mostra o nosso comprometimento diante da verdade da tua palavra, diante daquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, Pai, vem em nosso socorro. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas, nos orienta, nos capacita cada vez mais, Senhor, que possamos ler a Tua palavra e aplicá-la, que possamos, Senhor, ser forjados por Ti e caminhar dentro do que o Senhor nos ensina. Não sermos escravos da religião, não sermos escravos de pastores ou desses pastores errados, porque o bom pastor, ele cuida da sua igreja, ele deixa 99 e vai atrás de uma. Pai, que não sejamos pessoas egocêntricas, pensando somente em nós mesmos, nosso próprio umbigo, mas possamos aprender a doar, aprendemos a dar amor, uma palavra, um carinho. Meu Deus, levar a tua palavra, orar por um, jejuar por outro. Ô Espírito Santo de Deus, aqui estamos clamando em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos conduzir conforme a verdade que vem de Ti. E que as nossas ações sejam filhos imitadores do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Segunda-feira estamos, então, finalizando o capítulo 6 de Efésios. E aí, então, a gente começa um novo livro para a honra e glória do Senhor. Amém? Tenha um ótimo final de semana e que Deus te abençoe grandemente. Lembre-se, curtam, encaminhem para as pessoas e deixe seu like. Se inscreva aí também no canal. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe.